Então, galera, olha só, a ideia da aula de hoje é a gente trabalhar espelhos esféricos, tá bom? Então, na semana passada a gente viu espelhos planos. Eu vou colocar aqui as principais características de espelhos planos, para a gente poder relembrar. E aí, o nosso foco principal hoje é iniciar espelhos esféricos. O que a gente vai precisar de espelhos esféricos? Eu vou explicar para vocês os elementos de espelhos esféricos, vou explicar para vocês os raios notáveis, são raios especiais, como que é o comportamento desses raios diante de um espelho esférico e construção das imagens, né? Tomara que dê tempo de construir todas as aulas que eu dei até então desse conteúdo. 50 minutos é a risca, né? Assim, para terminar em cima. Mesmo se não der tempo, a gente finaliza na próxima aula sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos dar uma relembrada aqui então. E aí eu vou sempre fazer aquela dinâmica, tá, galera? Porque do jeito que eu estou aqui agora, eu já estou direto, eu consigo visualizar direto o chat. Antes eu não conseguia, né? Porque eu espelhava aqui, ficava com a tela cheia para mim, aí eu tinha que ir e voltar. Aqui eu já consigo logo, então pintou dúvida, já me avisa, eu retorno, eu falo de novo, eu tento falar de uma outra forma, tá bom? E aí, essa é a ideia. Vamos lá então? Vamos relembrar aqui. Então a gente vai dar uma relembrada de espelhos planos. O que eu tenho dentro de espelhos planos? Lembrar que espelho plano, lembrar que o espelho plano é esse espelho aqui, beleza? Esse aqui é o espelho plano. Então o que eu tenho é um espelho assim, a luz está batendo e está refletindo. O que acontece? Eu vou ter que ter sempre normal. Então o ângulo é sempre do raio de luz com a normal, do raio de luz com a normal. Então tem o ângulo de reflexão e o ângulo de incidência são idênticos, são iguais, beleza? Então, se aqui tem 20 graus, aqui também vai formar 20 graus. Se aqui tem 40 graus, aqui também vai formar 40 graus, e assim por diante. Isso que eu tenho lá no espelho plano. Lá nos espelhos esféricos, isso também acontece. O problema é, dependendo como esse raio chega, e mesmo esse ângulo sendo igual, ele vai refletir indo para baixo, indo para cima, voltando reto, voltando paralelo. A gente vai ver como que é o comportamento de cada um desses raios daqui a pouquinho, tá? Espelhos planos, o que a gente tem como principais características? As imagens são sempre iguais, então se eu tenho um espelho plano aqui, tem um espelho plano aqui, e eu coloquei meu pincel, a imagem que eu tenho desse pincel vai ser exatamente a imagem igualzinho o pincel é. Então vai ser o quê? Ela vai ter o mesmo tamanho, vai ter a mesma espessura, né? Isso é ser imagens iguais. Elas são sempre direitas, quer dizer o quê? Se o meu pincel está de cabeça para cima, né, a pontinha dele apontando para cima, a imagem formada lá atrás também vai ser apontando para cima. Isso é ser direita. Ela vai ser invertida quando eu estiver aqui e a imagem criada for ao contrário do que o meu objeto se encontra. Isso vai ser invertido, tá bom? Se formam na mesma distância, quer dizer o quê? Se o meu pincel estiver a 10 centímetros do meu espelho, lá dentro a minha imagem também vai se formar a 10 centímetros do meu espelho, tá bom? Enantiomorfo, né, é aquilo que eu falei para vocês, eu não preciso me preocupar muito com esse nome, mas eu preciso entender o significado dele. Então, ela é invertida no próprio eixo. Se eu tiver uma camisa escrito alguma coisa nessa camisa, o que vai acontecer é que ao estar diante de um espelho plano, a minha camisa, eu vou perceber que a minha camisa está tudo escrito ao contrário, todas as palavras estão invertidas, tá bom? Virtuais, o que significa ser virtual? A imagem se forma dentro do espelho. Então, se eu tenho um espelho plano, se eu tenho um pincel na frente desse espelho plano, lá atrás do espelho vai aparecer a minha imagem. Então, isso é ser virtual. Nós vamos aprender um espelho hoje, que é o espelho côncavo, que ele é capaz de criar imagens na frente do espelho, né? Essa imagem na frente do espelho, hoje eu não consigo mostrar a imagem para vocês, tá? Mas assim que a gente voltar eu mostro. E se eu conseguir, eu pedir para ver se alguém pega meu espelho lá no meu laboratório. Se alguém conseguir trazer meu espelho aqui, está lá em Vila Velha, se alguém trouxer para o Jardim da Penha,
eu consigo na próxima aula, no próximo encontro, mostrar a imagem real para vocês, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é isso. A imagem virtual é a imagem que fica dentro do espelho. Agora, o que eu tenho de espelho esférico? Espelhos esféricos são espelhos, eu tenho dois tipos, pode ser o côncavo e pode ser o convexo. Então, o que eu preciso que a gente imagine? Eu preciso que a gente imagine uma esfera espelhada por fora e por dentro, e eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar um pedaço dessa minha esfera. Quando eu corto um pedaço da esfera, eu formo aqui o que a gente chama de calota esférica. Então aqui, Vitória, eu preciso agora que vocês olhem também as imagens, a minha imagem lá no cantinho, né? Não sei quem está no computador, então clica lá em cima do meu nome, tá? Para ver se aparece. A calota esférica, por exemplo, isso aqui é uma calota esférica. Então, imagina então essa conchinha aqui, ó. Essa conchinha, só esse pedacinho redondinho aqui, né? Se ele fosse uma esfera completinha, completa uma esfera aqui, cortei um pedaço, aqui eu tenho uma calota esférica. O que acontece? Se a parte espelhada for essa parte de dentro, eu tenho aqui um espelho côncavo, beleza? Parte espelhada, parte de dentro, ou seja, ó, se é polida, olha lá no slide, parte de dentro, a parte cavada, ali eu tenho um espelho côncavo. Se a parte espelhada é essa parte de fora, essa parte de trás, beleza? Então aqui, ó, aqui eu tenho um espelho convexo. Não sei se dá para vocês visualizarem. Aqui, ó, é como se eu tivesse aquele desenho ali, né? Ó, tem só um arco aqui, esse arco é espelhado. Se esse arco aqui ser espelhado por dentro, nesse momento eu tenho um espelho côncavo, tá bom? Quando ele é espelhado por fora, que é isso aqui, esse redondinho aqui, ó, do lado de fora, aqui eu tenho então um espelho convexo, tá bom? Outro espelho que eu tenho, preciso que vocês olhem a minha imagem para entender. Aqui eu tenho outro grande espelho aqui, ó, que é um espelho côncavo, tá vendo? Consegue ver? Não sei se vocês estão vendo essa imagem, eu estou vendo aqui, ó, as carteiras estão de cabeça para baixo, então dá para visualizar ali, ó, estão de cabeça para baixo. Então o que está acontecendo aqui? Por que essa imagem está de cabeça para baixo? Esse espelho ele pode criar imagens de cabeça para cima, de cabeça para baixo, pode não criar imagem nenhuma, pode criar imagens maiores, menores. Dentro do espelho, na frente do espelho, ele cria 5 tipos de imagens diferentes. Então, na medida que eu me aproximo, tem um momento que some e depois vai aparecer tudo de cabeça para cima. Tá vendo? Não sei se dá para ver a imagem. Ó, aí dá para ver, ó, o computador certinho, de cabeça para cima. Dá para ver as carteiras aqui ao lado, né? Eu estou numa sala aqui no Davi Jardim da Penha, que foi montada para eu poder dar essa aula para vocês. Bom? Então, dependendo da distância que eu me encontro, eu tenho aqui, então, objetos, a minha imagem formada pode ser diferente para o espelho côncavo. O espelho convexo, que é esse espelho aqui, ó, né? Que é aquilo que eu falei, né? A parte de trás da minha conchinha, ou é esse espelho aqui, não sei se todo mundo consegue visualizar, é um espelho que geralmente você tem na porta de garagens. Então é um espelho que ele, tá vendo, ó, ele vai produzir, mesmo se eu ficar distante ou pertinho, ele sempre vai produzir uma imagem de cabeça para cima. E sempre essa imagem, a gente vai ver que ela sempre vai ser menor. Então o que eu tenho de importante? Esse espelho aqui hoje, inclusive, o espelho do retrovisor não pode ser côncavo, não. Imagina se ele fosse côncavo. Luiz, se ele for côncavo, o que acontece? Côncavo, ele pode produzir imagens de cabeça para baixo. Pode não ter imagem nenhuma. Pode produzir imagens maiores, menores. Então, eu nunca uso o espelho côncavo como retrovisor. O retrovisor, ou ele é plano, ou ele é convexo, igual esse aqui, ó. Inclusive, hoje eu vim de ônibus para cá, só para poder pegar emprestado esse espelho lá no ônibus, beleza? Uma hora eu vou entregar, vou devolver isso aqui para o motorista que me emprestou lá, tranquilo? Então, o espelho de retrovisor, ele só pode ser espelho plano ou convexo, tá bom? O plano vai me dar a imagem dos carros do mesmo tamanho,
O convexo, como ele sempre me dá imagens menores, eu consigo ver mais coisas. O côncavo, se eu tenho um espelho côncavo, você imagina o seguinte, eu estou vendo, se eu for ver um caminhão no espelho côncavo, né? Se fosse usar como retrovisor, olha, esse caminhão vai estar pequenininho, ele vai crescer, vai crescer, vai crescer, chega uma hora que não tem caminhão nenhum, ele simplesmente some, e aí depois ele reaparece de cabeça para cima. Então, sim, é uma doideira. Então, eu não posso usar espelho côncavo como retrovisores, beleza? No carro, nós temos espelhos côncavos lá no farol do carro. Ele é espelhado e ele é um espelho côncavo. Depois eu vou explicar para vocês o motivo dele ser côncavo. Tudo bem? Então, esses são os tipos de espelhos que nós temos, esses dois, côncavo e convexo. O que a gente precisa? Os elementos envolvidos nesse tipo de espelho, beleza? Então, lá no slide agora, o que eu tenho? Ó? Imagina uma esfera aqui, ó, que ela é toda espelhada por fora e por dentro. Cortei um pedacinho, esse pedacinho que está em branco, então, é um pedacinho da minha calota, tá? É como se fosse esse pedacinho aqui, ó, da minha conchinha, só estou com esse pedacinho. O que eu tenho de importante aqui? Eu tenho aqui, então, o raio dessa esfera, imagina a esfera completinha, o raio dessa esfera, ele é um raio de curvatura do meu espelho. Esse raio de curvatura, o que acontece? Ele vai do centro até a borda, até o espelho, ou até a linha imaginária do que antes era essa esfera, beleza? Então, o centro coincide com o raio. Se eu falar que eu tenho um espelho que o centro de curvatura é 20 centímetros, quer dizer que o raio é 20 centímetros, tá bom? Centro é a mesma coisa que raio. Centro de curvatura e raio são exatamente a mesma coisa. O que eu tenho aqui? Outro elemento importante, o eixo de simetria. O eixo de simetria é um segmento que ele vai atravessar o meu espelho passando pelo centro, tá? Então, essa linhazinha que eu coloquei aqui em amarelo, ó, ela segue e atravessa todo o espelho, passando pelo centro. Outro ponto importante aqui, o vértice. Aqui, ó, é o vértice. O vértice é onde esse meu espelho faz a curva e encontra o eixo de simetria. Ali vai ser o vértice. Bom, exatamente no meio do caminho. Pode sim. Eu vou colocar aqui, Mateus, os nomes mais comuns, tá bom? Que é mais comum aparecer para vocês. Depois, né, quando for fazer exercícios envolvendo isso, aprender a calcular, eu vou colocando os outros nomes que também aparecem, tá bom? Hoje a ideia é assim, vamos aprender o basicão, fixar o basicão e depois eu vou dando esses nomes aqui, tá? Então, meu eixo principal, vértice, e no meio do caminho, exatamente no meio, por exemplo, se o raio vale 30 centímetros, 15 centímetros no meu espelho, e esse de foco. O foco é metade do raio. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida em relação a esse momento, galera? Tranquilo? Tudo ok? Vamos lá, então esses são os elementos e eu vou falar desses elementos mais vezes aqui. Primeiro agora, próximo momento, vai fazer o seguinte, olha como representar. Então, eu tenho aqui representação dele, é o espelho côncavo. Então, em vez de ficar toda hora desenhando redondinho, eu tenho duas formas de representar o espelho côncavo. Então, o espelho côncavo é esse espelho aqui, ó, que é cavado a parte de dentro. Eu posso representá-lo desse jeito aqui, ó. Bom, ó, só essa parte aqui, coloco ali só o redondinho aqui. Observe que o centro e o foco agora estão na frente do espelho. Bom, o que vai indicar que é a parte da frente ou de trás do espelho? Os tracinhos. Se eu só for olhar a figura do espelho já desenhado, eu olho os tracinhos, sempre indicam a parte de trás do meu espelho. Bom, outro jeito de representar, que é o jeito que eu vou representar para vocês,
é retinho aqui assim, ó, mas ele dá uma inclinada nas extremidades, tá? Entre aspas, nas extremidades, né? Então aqui é como se o meu espelho fosse côncavo, esse pedacinho aqui é o espelhado. Espelho côncavo, então, foco e centro na frente do espelho. E o convexo, o que eu tenho de diferente do convexo? O convexo é essa parte redondinha da minha concha, ó. Essa parte redondinha de fora aqui, beleza? Não é a parte de dentro. Parte de dentro é côncavo. Parte de fora é convexo. O convexo, então, ó, o raio, ó, lembra que a esfera está aqui. O centro está dentro do espelho agora. Então, quando se trata de um espelho esférico, mas convexo, quando for convexo, ó, a parte de trás dele são os tracinhos, o foco e o centro ficam do mesmo lado que os tracinhos se encontram. Ou seja, o centro e o foco ficam dentro do espelho, atrás desse meu espelho, tá bom? Então, essas aqui são as formas que eu tenho para poder representar. E aí, dentro desses espelhos, vamos ver como que cada raio de luz se comporta aqui. Como que é o comportamento desse raio de luz. Então, nós temos raios que eu chamo de raios notáveis. O que são raios notáveis? São raios de luz que sempre terão o mesmo comportamento. Ou seja, o que quer dizer isso? Eles sempre vão se comportar do mesmo jeito. Vão vir de um jeito, vão bater no espelho e vão refletir sempre da mesma forma. Eles nunca vão mudar o jeito dele. Então, por exemplo, se eu tenho na frente de um espelho, se eu venho aqui na frente do meu espelho e coloco uma lâmpada aqui, coloquei uma lâmpada aqui na frente, ó, o que acontece? Essa lâmpada vai emitir infinitos raios de luz, né? Vai emitir um feixe de luz, que são infinitos raios que eu tenho ali. Desses infinitos raios, 4 raios são especiais, que a gente chama de raios notáveis. Esses raios notáveis são raios que sempre se comportam do mesmo jeito. O primeiro raio de luz é um raio que ele incide paralelo ao eixo. Então eu venho com a minha lanterna e coloco aqui, ó, paralelo ao eixo, né? Eu coloco um raio de luz. Então o raio de luz vai fazer isso aqui, ó. A luz vai vir, eu estou colocando em branquinho aqui, ó. Vem, bateu lá no meu espelho. Só que quando ela bate, o que acontece? Ela não volta retinho não, quando acontece isso. Por quê? Devido à curvatura que eu tenho nesse meu espelho, quando o raio vem por cima do eixo, ele é jogado para baixo. E se ele estivesse vindo por baixo do eixo, ele seria jogado para cima. Mas ele não é jogado para baixo em qualquer lugar. Ele é jogado para baixo aqui, galera, ó. Ele passa exatamente no foco. Não é um pouquinho para cima, não é um pouquinho para baixo. O ponto que ele passa é exatamente no foco. Beleza? Então, o que eu tenho de importante aqui? O que eu tenho? Raio que vem paralelo ao eixo, bate no espelho e volta passando a direção do foco. E se fosse no contrário? Poxa, a luz vai poder atravessar, ela pode atravessar o espelho? Ela não pode atravessar o espelho e ir lá e passar no foco, igual aconteceu aqui no côncavo. O que acontece? Eu olho aqui qual é a direção do meu foco, e esse espelho, já que tem essa curvatura aqui, quando ela bate, em vez de ela descer igual no côncavo, ela sobe. O raio de luz vai lá para cima. Beleza? Professor, mas... Alexandre, e se o raio tivesse vindo por baixo, em vez de ter vindo por cima do eixo de simetria? O comportamento é o mesmo. Então, observe que eu coloquei o raio agora mais próximo, eu botei por baixo e mais próximo do eixo. Ó. Antes ele estava 3 quadradinhos no eixo, agora ele está 2. Mas o comportamento dele sempre vai ser do mesmo jeito. Se ele vem paralelo ao eixo, quando bate, ele volta pelo foco. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó. No convexo, vem paralelo, eu vejo a direção do foco, só que em vez dele subir, igual ele subiu aqui, ele vai descer na direção do meu foco. Tudo bem? Tudo bem até aqui, galera? O primeiro raio, que é o paralelo ao eixo. Alguma dúvida em relação a esse raio?
Ok? Tranquilo, né? Aí esse material eu vou disponibilizar para vocês assim que eu acabar a aula, tá bom? Acabando a aula, se der tempo de eu fazer isso antes de eu começar a aula com o primeiro e segundo ano, eu já faço logo, já deixo esse material para vocês. E aí eu vou disponibilizar depois, eu vou entregar para vocês um quadriculado, que nesse quadriculado você tem esses espelhos aqui, e as posições, as setinhas, para que vocês façam. Aí tem que pegar e realmente imprimir esse material e fazer esse passo a passo, tá bom? Vamos lá. É o que... sai uma asinha mais aqui. Raio que incide na direção do foco. Então, ó, antes eu peguei a minha lanterna, botei paralelo ao eixo. Agora eu vou apontar minha lanterna para a direção do foco. Raio que vem na direção do foco, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vem paralelo, ele vem na direção do foco. Quando ele bate no espelho, paralelo. É o contrário daquele primeiro. Então o primeiro fez o quê? Ele vinha paralelo, batia no espelho e voltava no foco. Esse agora vem no foco, bate no espelho e volta paralelo. Ah, mas e o convexo? Eu vejo a direção do foco, emito um feixe de luz aqui, um raio de luz na direção desse foco. Quando ele bate no espelho, ele fica paralelo. Não importa se ele faz isso passando por baixo, tá? Por baixo, ó. Veio por baixo, passou no foco, quando ele encontrar o espelho, ele fica paralelo. Bom? Veio por baixo aqui, ó, na direção do foco, quando ele bater no espelho, ele fica paralelo. Tranquilo? Tudo bem aqui? Dúvidas em relação a isso? Ok? Vamos lá para o terceiro raio. Os dois primeiros eu vou usar bastante. O primeiro eu vou usar em todas as construções, tá? O primeiro eu uso em todas. O segundo eu vou usar em algumas. O terceiro também vou utilizar em algumas. O que eu tenho nesse terceiro? Esse terceiro ele lembra muito a ideia do espelho plano. Então eu tenho isso aqui, ó. A luz ele bate lá no vértice e quando ele bater no vértice, ele vai formar um ângulo. Um alfa qualquer, 20 graus, 30 graus, 50 graus, qualquer ângulo. Ele reflete exatamente com o mesmo ângulo, bom, em relação ao eixo. Então, lá no convexo, coisa, mesmo se eu alterar o ângulo mais aberto, ele vai formar de incidência. Então, o ângulo que ele incide no vértice, ele reflete fazendo exatamente o mesmo ângulo, beleza? Esse raio é extremamente importante também. Nós vamos usar em 3 das nossas 6 construções. O primeiro raio eu vou usar em todas as construções, tá bom? Existe um quarto raio. Esse quarto raio eu particularmente não gosto de trabalhar com ele. Eu tenho que ter cuidados, né, para trabalhar com ele na hora de usar na construção, mas eu preciso falar ele para vocês. É um raio que incide na direção do centro. Quando o raio incide na direção do centro, o espelho côncavo ele vai bater na frente do espelho, ele realmente passa pelo centro, né? Então passa realmente pelo centro. Quando ele bate no espelho, é exatamente pelo mesmo caminho. Então ele vai e volta pelo mesmo caminho. Ele vai vir aqui, eu no centro, porque não pode atravessar, a luz não atravessa o espelho, e quando ela bate aqui, exatamente no mesmo caminho. Não importa se eu faço isso com infinitas inclinações, tá? Se eu deixar ele menos inclinado ou mais inclinado, o comportamento dele vai ser o mesmo. Então, passou na direção do centro, bateu no espelho, ele volta exatamente pelo mesmo caminho, tá bom? Galera, dúvidas até aqui? Tá muito rápido, tá de boa? Como que tá? Isso aqui, olha só, o material que eu vou disponibilizar para vocês depois, tudo ok, Breno? Obrigado. Olha só, eu vou disponibilizar então a folhinha para vocês. Vocês precisam desenhar esses raios, tá? Assim, professor, eu já olhei e já entendi. Cara, a dúvida só vai vir se vocês pegarem.
E se vocês aprenderem a fazer esses desenhos, por exemplo, quem foi do segundo ano, nós fizemos essa construção. A gente não aprendeu a calcular, mas nós aprendemos ano passado a construir. Então, alguns já vão estar sabendo fazer perfeitamente, então outros vão ter esquecido, mas tem que pegar para treinar, tá bom? Porque se você souber fazer o desenho, quando a gente aprender a calcular, vai facilitar muito a nossa vida. Vai ajudar bastante a gente, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Eu vou construir as imagens. Então, olha só. Eu vou colocar objetos na frente do espelho. No espelho côncavo, eu tenho 5 lugares que eu posso colocar esse objeto. Eu posso colocar um objeto, então, aqui, ó, na frente, antes do centro. Posso colocar ele em cima do centro certinho. Posso colocá-lo entre o centro e o foco. Posso colocar em cima do foco e entre o foco e o vértice, tá bom? Posso colocar em 5 lugares diferentes. Quer dizer o quê? Não sei se todo mundo está vendo a minha imagem agora. Quem puder, clica lá no meu nome para poder ver a imagem. Olha só. Quando eu tenho aqui, por exemplo, um espelho côncavo, esse espelho côncavo, dependendo da distância que eu me encontro, ó, eu tenho imagens criadas de cabeça para baixo. Não sei se dá para vocês verem. Eu vou me aproximando, ó, eu posso me ver aqui de cabeça para cima. Então, assim, quando eu tenho vocês aqui, se eu botar aqui na frente, ó, se eu ficar mais afastado, deixa eu ver se eu consigo pegar as carteiras atrás. Tá vendo? Ó, eu tenho um momento aqui, ó, que eu estou vendo o meu. Deixa eu chegar mais aqui. Ó, vocês estão vendo a sala toda de cabeça para baixo, beleza? A sala de cabeça para baixo. Só que quando eu vou me aproximando, ó, chega um momento que essa imagem aqui, se dá para ver, agora dá para ver um pouquinho, ela fica de cabeça para cima, tá vendo? O computador está de cabeça para cima, normal. Então o que acontece? Tem momento que essa imagem se forma de cabeça para baixo, menor, tem momento que ela é do mesmo tamanho, tem momento que ela é maior. Então dependendo de onde eu coloco o meu objeto, eu tenho imagens com características diferentes, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Eu coloquei primeiro o objeto antes do centro. E aí, para formar a imagem, eu tenho que usar 2 daqueles 4 raios. Ah, professor, e se eu quiser usar os 4, eu posso? Pode, você vai formar a mesma imagem, mas não precisa, né? Com 2 raios você constrói a imagem. O primeiro raio eu vou usar sempre. Qual era o primeiro raio? Vem paralelo e ele volta na direção do foco. Então, vou vir aqui, ó. Vem paralelo. E aí, galera, aqui eu tenho que ter muito cuidado e muito capricho para poder fazer os desenhos. Por quê? Quando eu falo que ele vem paralelo, ele não pode vir de qualquer jeito, de qualquer altura. Tá vendo que ele, ó, aqui a pontinha da seta, essa setinha está representando um objeto, tá? Pode ser qualquer coisa, eu poderia botar um bonequinho, poderia colocar um lápis, poderia botar uma garrafinha, qualquer coisa. Eu escolhi uma setinha que é mais fácil para você observar as imagens formadas depois. O raio de luz tem que sair da pontinha dessa seta. Ela não pode sair aqui mais alto, não pode sair mais baixo aqui cortando a minha seta no meio. Não pode. Sair exatamente desse ponto, tá bom? Então, o primeiro raio de luz ele vem paralelo. E todo raio que vem paralelo, ele reflete passando pelo foco. Beleza? Primeiro ponto. O que eu tenho agora? Qual é o segundo que eu tenho? Eu tenho que usar outro raio. Posso usar o do vértice, posso usar o que vem no centro, posso usar o que vem no foco. Eu, nesse momento, acho mais fácil usar o do foco. Tem gente que gosta mais de usar o do vértice. Faça do jeito que você tiver mais segurança, tá? Ele vai vir no vértice, no foco, mas ó, observe que de novo ele serve exatamente de cima do objeto. Então eu estava em cima do objeto, eu só botei a lanterna para baixo e emiti um outro feixe de luz, né? Um outro raio de luz aqui bateu no espelho. Quando ele bate no espelho, ele fica paralelo. Então o que está acontecendo aqui? Os 2 raios, depois que eles bateram no espelho, eles se encontraram nesse ponto. Então, olha o raio branco aqui, ó. Veio aqui paralelo, veio no foco. Depois, o raio roxinho aqui, ó, ele atinge o foco, né? Ele passa pelo foco, ele até encontra o raio branco, mas esse encontro não conta, porque esse raio ainda não bateu no espelho, ó. Bate no espelho, depois que ele bateu no espelho, eles encontraram aqui.
Como isso aconteceu, o que eu tenho que fazer aqui? Nesse ponto do encontro, ali formou a primeira imagem, a minha imagem. E como que eu sei se essa imagem é de cabeça para cima, se ela é de cabeça para baixo? Tudo que acontecer aqui embaixo do eixo, a minha imagem vai estar invertida, então, beleza? Observe que o pé do objeto, ó, o pé dele, a base da minha setinha está em cima do eixo. Então, a base da minha imagem também tem que estar em cima do eixo. A ponta da minha setinha está recebendo luz. A ponta da minha imagem também vai receber luz. Sim, aqui é a imagem desse objeto. Sobre essa imagem, quais as características que eu tenho dessa imagem? Primeiro, eu vou falar sobre o tamanho dela comparado ao objeto. O que eu tenho aqui? Ó? Observe que o objeto tem 3 quadradinhos. Aqui eu não tenho nem 2, ou seja, ela é menor. Outra coisa importante dela, o meu objeto está de cabeça para cima, ela está de cabeça para baixo. Então a minha imagem aqui ela é invertida. Outra coisa importante, que eu sei que às vezes dá uma bugada para quem ainda não conhece esse tipo de imagem, dá uma bugada na cabeça em relação a isso, a imagem se forma na frente do espelho. Esse formar na frente do espelho quer dizer o quê? A minha imagem se forma como se fosse um holograma, como se fosse, entre aspas, um fantasma daquele objeto, só que ele está menor e está de cabeça para baixo. Não sei se vocês já viram, alguns artistas, tipo, eles conseguem montar vídeos cantando com outros artistas que já morreram, tipo, sei lá, vou colocar, sei lá, por exemplo, um cantor atual aí, um cantor qualquer, cantando com o Michael Jackson, cantando com sei lá, com o Fred Mercury, cantando com algum outro artista que já morreu. Por que ele faz isso? Ele projeta a imagem e essa projeção é chamada de imagem real. Então, as características que eu tenho aqui são a imagem menor, ela é invertida e ela vai ser real. O que é uma imagem real? É uma imagem que é formada na frente do espelho. Eu vou mostrar essa imagem para vocês depois, para quem não conhece, tá bom? Hoje eu não consigo, aquilo que eu falei, eu tenho um conjunto de espelhos que ele pode criar essa imagem. Então, assim, eu não consigo fazer isso aqui, porque esse conjunto de espelhos está no laboratório lá em Vila Velha. Conseguindo pegar, eu trago para vocês, tá bom? Ou, quando assim que a gente voltar das aulas, primeira aula, eu já vou levar para vocês e mostrar para vocês lá. Tudo bem, tranquilo essa primeira construção aqui, galera? Alguém teve dúvidas em relação a essa primeira construção? E quer perguntar? Por favor, pergunte, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Ok? Ok, graças a Deus. Beleza? Se tiver dúvida, me fala que eu volto, tá? Mas eu vou fazer a próxima para saber que é igual. O jeito de fazer vai ser sempre o mesmo. Olha a situação que eu vou fazer agora. Esse meu objeto estava lá antes do centro. Eu vou aproximar esse objeto e agora eu coloquei meu objeto exatamente em cima do centro, beleza? Então peguei meu objeto e coloquei em cima do centro certinho agora. Como que eu vou construir? Vou fazer a mesma coisa. A construção aqui vai ser exatamente a mesma. Vai vir um paralelo, veio o paralelo, bate aqui no espelho e volta no foco. E volta no foco aqui, beleza? Mas o que eu tenho aqui? Vem o outro raio, eu tenho que usar pelo menos dois raios. Ó. O primeiro eu já usei. De novo, ó, sempre saindo da pontinha desse meu objeto. O que eu tenho aqui no próximo? Ó? Ele sai daqui de cima, passando pelo foco, quando ele bate no espelho, e aí exatamente no ponto de encontro, depois que eles bateram no espelho, ali vai formar uma imagem. Então aqui, ó, formo a imagem exatamente nesse ponto de encontro. Então aqui o que eu tenho de importante? Projetei a minha imagem. Observem agora que a imagem, ó, eu tenho 3 quadradinhos
de altura de objeto e 3 quadradinhos da minha imagem, ou seja, a minha imagem é igual. Antes ela era menor, agora é igual. Só que ela continua sendo invertida e continua sendo real. O que significa ser real? Ela se encontra na frente do espelho, beleza? E o que eu tenho de importante aqui? Todas as vezes que ela for invertida, ela vai ser real. Sempre. Sempre que é invertida, é real. Isso é muito importante para quando a gente for aprender a calcular as distâncias lá depois usando a lei de Gauss. Tá bom? Tudo bem essa? Tá vendo que o jeito foi o mesmo jeito para poder fazer, tá bom? Terceira situação. Qual a terceira? Cheguei meu objeto mais para frente. Eu vou chegando ele devagarinho para frente e vendo o que vai mudar nessas imagens formadas aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Botei meu objeto agora, que é a minha setinha, entre o centro e o foco, exatamente em cima do eixo. Tudo sempre, tá, galera? Sempre a minha referência é em cima do eixo, certinho. Ah, mas se eu botar um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, a formação vai ser a mesma, o jeito de formar. Tá? Se for para baixo do eixo, eu tenho que ter alguns cuidados para formar essa imagem. E se for para cima, não faz diferença. Ela só vai estar projetada lá embaixo, ela vai estar um pouquinho afastada do eixo também. Tá? Eu coloco em cima do eixo para a gente ter a referência que o pé do objeto, o pé da imagem tem que estar em cima do eixo também. Os raios eu vou usar os mesmos, tá? Paralelo, foco. E o outro raio que eu tenho aqui, o raio que vem aqui no foco. Esse raio que vem no foco, ele vai bater e vai voltar paralelo. Tranquilo? Então, o que eu tenho aqui de importante? O que está acontecendo nesse momento aqui? Então, eu tenho que, onde aconteceu o encontro, forma uma imagem. Então, é do mesmo jeito. Todas as vezes que os raios se encontrarem ali na frente, eu vou ter na frente do espelho. E quando não se encontrarem, não vai formar imagem na frente do espelho. Pode ser que forme atrás do espelho. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, beleza? O que eu posso falar? O que eu posso falar dessa imagem aqui, então? Ela vai ser o quê? Comparado ao objeto. Ó. O objeto tem 2 quadradinhos. Aqui tem 1, 2, 3 e meio. Então, de novo, ela é invertida. De novo, ela é real. Sempre que for invertida, vai ser real. Tudo bem? Galera, tá claro até aqui? Dúvidas em relação ao que nós fizemos até agora? Ok, tudo bem então, Luiz disse que está tranquilo. Alguma dúvida, galera? Por favor, fale, tá? Não deixe de falar não, eu preciso que vocês me deem um feedback aqui, ver se o material que eu preparei para vocês aqui, se está legal, se está... Eu tentei, você viu? Eu tentei sempre botar 2 cores para não confundir. Aí eu vou disponibilizar esse material para vocês depois, tá bom? Então, quando vocês forem olhar esse material, coloca no modo apresentação para que apareça passo a passo os raios que a gente vai fazendo aparecer aqui, tá bom? Agora, o que eu fiz? Eu coloquei o objeto agora em cima do foco. Então, lembra que eu falei? Quando vocês terminarem essa aula, pega seu dedo, bota na frente da colher e vai aproximando o dedo da colher. Vocês vão ver que hora esse seu dedo vai aparecer de cabeça para baixo, menor. Vai ter um momento que o dedo vai crescer, ele vai ficando maior, né? Vai ficando igual, maior. Vai chegar um dedo que vai ficar uma hora que vai ficar tudo embaçado. Naquele momento que está tudo embaçado, quer dizer que eu não tenho imagem formada. E se você aproximar mais, o dedo aparece de cabeça para cima. Então, o espelho côncavo, mesmo se você não tiver um espelho côncavo em casa, dá para improvisar com a parte de dentro da colher, aquela parte que a gente usa para poder comer. Bom, coloquei o objeto no foco. Então, o que eu tenho no meu foco aqui? Ó? De novo, vou usar meu raio aqui, então. Aqui, ó, vou usar o raio paralelo. Toda vez que ele vem paralelo, ele reflete no foco. Bom, só que agora eu não consigo sair daquele de cima e usar aquele raio que passa pelo foco. Porque se eu apontar de cima da setinha para o foco, o que vai acontecer é que o raio não bate no espelho.
Então eu tenho que usar o terceiro raio agora, que é o raio que vai no vértice. O que eu tenho de importante nele? Ângulo. E o que eu tenho nesse ângulo? Meu refletir aqui, exatamente com o mesmo ângulo. Pessoal, mas como que eu vou medir o ângulo se eu não tenho um transferidor, se eu não tenho nada para medir esse ângulo? O que a gente vai fazer, galera? Estão vendo aqui? Eu tenho 3 quadradinhos, que é o tamanho do meu objeto. Embaixo dele eu vou contar 1, 2, 3. Eu marco um pontinho aqui e ligo do vértice até esse pontinho. Observe que os raios agora não se encontraram. Quando eles não se encontram, o que eu faço? Se eles não se encontram na frente, eu estico eles para trás do espelho para ver se eles vão se encontrar lá atrás. Eu prolongo, faço o prolongamento dos raios refletidos. O meu raio branco, ele vai refletir lá atrás, eu venho retinho, depois que, não é antes dele bater no espelho não, tá, galera? Depois que eles baterem no espelho. Raio roxinho aqui, ó. E só que eles continuam não se encontrando. Se não aconteceu o encontro, quer dizer que eu não tenho imagem formada. Ou seja, a minha imagem vai se formar, já que os raios são paralelos. Qual é a definição dentro da matemática de linhas paralelas? São linhas que nunca se encontram, então por isso não formam imagem para nós, ou elas vão se encontrar no infinito. Ou seja, às vezes vocês vão ver uma questão no vestibular, na apostila, no livro, que vai falar assim, as imagens se formarão no infinito. É por isso, porque são paralelas e raios paralelos, entre aspas, se encontram lá no infinito, beleza? Ou a gente fala que a imagem ela é imprópria, ou seja, não existe imagem formada. Bom, agora, nesse momento aqui, com os raios que ficam paralelos, lembra que eu falei que o espelho, perguntaram, né? Ela falou assim, o espelho côncavo é o que eu uso no retrovisor? Não é, mas é o que eu uso no farol. E nesse caso, o que acontece? Eu coloco a lâmpada exatamente no foco, eu não quero criar a imagem da lâmpada, eu quero que esses raios fiquem paralelos e atinjam a maior distância possível. Então eu coloco a lâmpada exatamente em cima do foco, beleza? E que eu tenho aqui. Agora eu coloquei o objeto entre o foco e o vértice, tá bom? Entre o foco e o vértice aqui. O meu vértice ficou meio fora do lugar, né? Mas é entre o foco e o vértice, beleza? O que eu tenho? De novo, o raio vem em paralelo e ele vai voltar no foco. Só que quando ele volta no foco, o objeto está ali. Então, eu vou seguir o caminho na direção do foco, beleza? Ó, botei um tracejado assim. Vou seguir o caminho, beleza? Então, ele vem em paralelo e vai lá no foco. De novo, eu não posso usar aquele que vai no foco. Por que eu não posso usar aquele que vai no foco? O que acontece? Se ele sair daqui e apontar para o foco, o que vai acontecer é que ele não vai bater no espelho. Então, não vai formar imagem. De novo, usar o raio que incide lá no vértice. Incide com o mesmo ângulo. E com o mesmo ângulo. Só que observe que o raio está indo lá para... Eles estão abrindo, né? Estão ficando cada vez mais distantes. Aí o que eu faço? Eu volto. Depois que eles bateram. Quando eu volto com eles, o que acontece é que esses raios se encontram lá atrás. Observe que a imagem agora, quando ela se forma atrás do espelho, ela é virtual e todas as vezes que ela for virtual, ela vai ser direita, vai ser de cabeça para cima. E por onde que eu uso esse espelho? Esse espelho é o mais comum, tá, galera? Para essa utilização aqui, espelho de maquiagem. Então, se você usa o espelho para se barbear, para se maquiar, e ele aumenta o seu rosto, você está usando o espelho côncavo e você está ficando entre o foco e o vértice, tá bom? Isso é, ou aquele espelho de ótica, né? Que ele tem um lado e o outro. Um lado é espelho plano, o outro que aumenta um pouquinho é um espelho côncavo e você está ficando exatamente entre o foco e o vértice. Ah, você, poxa, mas eu não percebo que ele é tão cavado. É porque o raio dele é tão grande que ele, quando você olha, parece que ele é plano, mas ele é côncavo. Quando ele amplia, só o espelho côncavo que pode ampliar maior. Ela é direita e ela é virtual, tá
bom? E o espelho convexo só tem uma possibilidade. Então, o espelho convexo, não importa se eu deixei muito distante, está pertinho, está grudado, está 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, a imagem sempre vai ter a mesma característica. Então, vem um paralelo, primeiro raio eu vou usar sempre, vejo a direção do foco, vejo qual é a direção do foco, vai subir. O outro raio que eu vou usar vai ser o que vem no vértice. Forma o mesmo ângulo, beleza? Para formar o mesmo ângulo, a minha referência vai ser o próprio objeto, 3 quadradinhos, debaixo do objeto eu conto 3, e boto um pontinho e faço a direção. O que acontece? Um raio está indo lá para cima e outro lá para baixo. Eu volto com os raios, ó, o branco já está marcado aqui, eu marco ele aqui, onde acontecer o encontro. Convexo, galera, sempre vai ter imagens menores, sempre vai ser direita, e se for direita, sempre vai ser virtual. Sempre. O espelho convexo eu uso na entrada da garagem para quê? Para poder ampliar o campo de visão. Por que ele amplia o campo de visão? Porque ele deixa a imagem menor, beleza? Imagens reais sempre serão invertidas. Imagens virtuais sempre serão direitas. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilo, galera? Por hoje é isso. Então, olha só.